Fala rapaziada, e aí, tudo beleza com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de Química do canal Brabo da Química. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre números quânticos. Você vai aprender de uma vez por todas o que são esses números quânticos e como eu faço para identificar eles, perfeito? Pessoal, mas desde já eu peço para vocês aí darem aquela força, se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e ativarem os sininhos aí para receberem as notificações do canal, perfeito? E me ajudem a chegar à meta de 1000 inscritos. Vamos lá. É o seguinte, alguns conceitos importantes aqui antes da gente começar a trabalhar os números quânticos. Vamos lá. O átomo, de acordo lá com o modelo atômico de Bohr, ele é formado por um núcleo, certo? Onde tem os prótons, e a eletrosfera é aquela região do átomo onde estão os elétrons, perfeito? E o elétron ele gira, tá, em regiões bem específicas ao redor do núcleo. Essas regiões elas são chamadas de níveis energéticos ou camadas eletrônicas. Lembram disso? Tá? Tem um vídeo de modelo atômico de Bohr aí no canal, pessoal. Se quiserem dar uma acompanhada, é só ir lá. Vou deixar o vídeo aqui no card, tá? Olha só. Então, no total, nós temos 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia. Tá bom? No total, nós temos 7. Eu identifico pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Perfeito. Eu tenho 4 tipos de números quânticos. Vamos falar aqui do primeiro. Pessoal, o primeiro número quântico é chamado de número quântico principal. Perfeito? E eu represento ele pela letra N. Olha só aqui, galerinha. Tá? Esse número quântico ele vai de 1 até 7. Por quê, pessoal? Ele corresponde às 7 camadas eletrônicas. Então, a camada K é o número 1, a camada L é o número 2, assim por diante, até a camada Q, que vai ser o número 7. Perfeito. Primeiro número quântico aí, número quântico principal, já foi identificado. Vem aqui com o pai. Olha só. Subníveis ou subcamadas. Lembra que as camadas eletrônicas elas são divididas em subcamadas ou subníveis, que são o S, o P, o D e o F. Beleza, rapaziada? Olha só. O número quântico associado a essas subcamadas, eu vou chamar de número quântico azimutal e eu vou representar ele pela letra L, perfeito? E esse número quântico azimutal, ele vai do número 0 até o número 3, tá? De 0 até 3. O 0 representa o subnível S, o 1 representa o subnível P, o 2 representa o D e o 3 representa o subnível F. Perfeito. Já falamos aqui, então, de 2 números quânticos. Vamos falar aqui agora um pouquinho do orbital, tá? De acordo lá com o princípio da incerteza de Heisenberg, eu não consigo prever a posição ideal correta de um elétron, tá? Então, o Schrödinger propôs a ideia dos orbitais atômicos, tá bom? O orbital atômico, pessoal, ele é aquela região com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Vamos lá. Cada subnível comporta uma quantidade de orbitais, tá? Dentro de cada subnível, pessoal, tem uma quantidade de orbital, tá? E esse orbital, ele suporta uma quantidade determinada de elétrons. Vamos lá. Por exemplo, o subnível S, pessoal. O subnível S, ele suporta apenas um orbital. O orbital é essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, o número dentro dessa caixinha aí vai ser o número 0, perfeito? Apenas um orbital, que é o 0. O subnível P, ele comporta 3 orbitais, tá? Então, o orbital aqui do centro vai ser o 0, perfeito? O da esquerda é o menos 1 e o da direita é o mais 1. Perfeito, bacana. O subnível D comporta quantos orbitais, pessoal? Ele comporta 5 orbitais, tá bom? O aqui do centro é o 0, aí eu vou menos 1 e menos 2, mais 1 e mais 2. Perfeito. E o subnível F, tá bom? Ele comporta 7 orbitais.
Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2 e mais 3. Perfeito? Ó, e esses orbitais, eles vão ser identificados pelo número quântico magnético, que eu posso chamar de ML ou somente M, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que eu faço para identificar aí dentro desses orbitais os elétrons. Vamos seguir então aqui. Perfeito. Olha só, mais alguns conceitos para a gente entrar na ideia aí dos orbitais. O spin, pessoal, o spin. Primeiro, tá? Nós temos que colocar na cabeça que o orbital ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. Eu não posso colocar vários elétrons dentro de um orbital, perfeito? Um orbital ele comporta 2 elétrons, tá? Aí vem aquela pergunta. Bom, mas como é que vão caber, né? 2 elétrons dentro de um orbital, se esses 2 elétrons eles têm carga negativa, não vai haver uma repulsão entre eles, certo? Calminha aí, tá? O que estabiliza, pessoal, esses elétrons estarem dentro, tá, do mesmo orbital, justamente a rotação, tá, desses elétrons, perfeito? Ó, e eu tenho aí, né, posso ter campos magnéticos que se atraem ou se repelem. Olha só como vai ficar bem claro para vocês agora, como não há a repulsão entre os elétrons. Pelo princípio da exclusão de Pauli, tá? Um orbital comporta no máximo o quê? 2 elétrons, com spins opostos, então com rotações opostas, perfeito? Tá? Como eles vão se ficar ali dentro do orbital com essas rotações opostas, tá? Então vão gerar campos, tá, que se atraem em vez de se repelir, tá? E o spin é identificado pelo número quântico de spin que eu chamo de ms, tá? Ou somente S. Se o spin do elétron terminar para cima, é um spin negativo, tá? E o valor vai ser menos meio. Se o spin terminar para baixo, é positivo e o valor aqui será mais meio. Beleza. Vamos aplicar isso agora a um exemplo para que a gente finalize isso aqui, a nossa aula. Olha só, galerinha. É o seguinte. Eu tenho aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. A distribuição eletrônica, tá? Do elemento químico. Perfeito. E ela termina aqui em 1s2. Vamos lá começar a identificar aqui os números quânticos. Primeiro, tá? O número que vem na frente aqui, pessoal, esse número 1, ele representa a camada eletrônica, não é isso? Ele não representa a camada K. A camada K ela é representada pelo número 1. Então, o número quântico principal ele vai ser igual a 1. Muito fácil aqui. Perfeito. E agora, o número quântico azimutal ele é representado pelos subníveis de energia, S, P, D e F, tá? Lembra lá, S, P, D e F. E o azimutal, pessoal, ele vai de 0, 1, 2, 3, perfeito? Então, se o subnível em questão aí, o subnível S, ó, é o S, então o número quântico azimutal, ele vai ser igual a 0. Perfeito. Agora, número quântico magnético. Vamos lá, galerinha. Quantos orbitais comporta no subnível S? Tá? No subnível S, eu sei que eu tenho apenas um orbital, ou seja, eu tenho apenas uma caixinha. E cada caixinha dessa, cada orbital, ele comporta no máximo quantos elétrons? 2. Vamos lá, então. Coloquei aqui primeiro o elétron com spin para cima, tá bom? Como a S2 aqui são 2 elétrons, agora eu vou colocar o próximo elétron, ele será com o spin para baixo. Olha só, se o último elétron que eu coloquei aqui está com o spin para baixo, então vai ser mais meio, lembra? E o número quântico aqui magnético vai ser 0. Por quê? Eu tenho apenas um orbital e ele é representado pelo número 0, tá? Que nem a gente viu nesse exemplo aqui, tá? Ó, o S aqui porta um orbital que é o 0. Mais um exemplo aí para a gente finalizar. Esse elemento químico aqui que termina com 4p2, tá? Olha só o número 4 aqui. O maior número que está aqui na frente, né, pessoal? O nosso número quântico principal. Então, será quanto? Será 4. Perfeito.
Percebe aí que o subnível em questão é o P, né? É o 4P2. Então, pessoal, se é o P2, o P, o número quântico principal associado à letra P, né, que é o número quântico azimutal, é o número 1. Tá aqui, ó. Número 1. Então, ele vale 1. Tá? O número quântico magnético, o subnível P suporta quantos orbitais? Ele suporta 3 orbitais. Vamos fazer as caixinhas aqui dos orbitais. Perfeito. Não são 2 elétrons, pessoal? Lembra que aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, coloquei o primeiro elétron, tá, pessoal? Eu só posso preencher o orbital a partir do momento que eu colocar elétron em todos, tá? Então, coloquei o primeiro elétron aqui, eu não posso simplesmente pegar e preencher aqui, tá? O elétron tem que ir para o próximo orbital. Ó, coloquei aqui. Já foram 2 elétrons. Já atingi a quantidade aqui, então o elétron terminou bem aqui, né? No 0, tá? Então, o número quântico magnético aqui, ele vai ser 0. E como o último elétron adicionado ele estava com o spin para cima, o número quântico de spin é menos meio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto, tchau, tchau e até a próxima.